Bom, boa tarde a todos. Estamos iniciando agora o segundo webinar da série de webinários que o FAS Advogados vai promover com temas relacionados a fintechs e meios de pagamento. O nosso tema de hoje é a medida provisória 930 e o novo regime de registro de recebíveis, onde a gente vai discutir quais foram as alterações e debater um pouco quais foram as implicações trazidas tanto pela MP 930 quanto o que a gente tem de expectativa com relação ao novo regime de registro de recebíveis. Meu nome é Pedro Heroles, eu sou sócio da área de bancário, pagamentos e fintech do FAS Advogados, e para discutir esse assunto hoje conosco nós temos 4 convidados. Gabriela Vieira, diretora de Legal and Compliance da Primeiro Pay, Daniela Sanches, professora da Fundação Getúlio Vargas, Fábio Lacerda Carneiro, economista e professor com ampla experiência em regulação bancária e de serviços financeiros, e Gabriel Cohen, Head de Legal and Regulatory Affairs da Stone. Muito obrigado a todos vocês pela participação no webinar e muito obrigado a todos que estão nos ouvindo. E para iniciar esse webinar, eu quero fazer uma pergunta para o Fábio Lacerda. Fábio, eu queria que você nos contasse um pouco da sua perspectiva, como a medida provisória 930 ela se insere no contexto de medidas que foram tomadas para a contenção da crise deflagrada pelo Covid-19. E boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos. Eu quero iniciar minha participação nesse webinar, em primeiro lugar, saudando a todos os que estão em casa, respeitando o distanciamento social e destacando o quanto isso é importante para cada um de nós e para a nossa sociedade. Infelizmente, essa é a única arma que nós temos hoje para combater essa pandemia, que certamente é a pior desde a gripe espanhola, no começo do século passado. E, enfim, é a única arma que nós temos, mas nós já temos a noção também de quão danosa ela está sendo para a nossa economia, não apenas para as nossas vidas, né, pessoais. Nós estamos falando de algo, de uma recessão, de uma retração econômica que em muito supera aquela da crise financeira global de 2008 e que só é comparável, ainda menos grave, por incrível que pareça, mas é comparável à Grande Depressão do final dos anos 20, início dos anos 30 do século passado. Nessa perspectiva, né, quer dizer, o que a gente entende, o que a gente de fato precisa enfrentar é uma situação que muito apropriadamente vem sendo comparada a uma situação de guerra, em que nós temos um inimigo comum, que é o coronavírus e a doença que ele traz, a Covid-19, e como qualquer guerra, você tem uma situação em que você precisa, a um só tempo, combater o inimigo e tentar ao máximo reduzir o número de vítimas, né? Deixando muito claro que a nossa prioridade sempre deverá ser aquelas vítimas fatais da doença em si, da Covid-19, mas que nós também precisamos lidar com os efeitos colaterais dessa guerra, que são aquilo que eu costumo chamar de vítimas econômicas. São as inúmeras pessoas que perderão seus empregos, que já começaram a perder seus empregos, os profissionais liberais que perderam renda, as empresas que estão quebrando. Na verdade, os estados nacionais, não só o Brasil, mas todos os estados que estão sendo afetados pela pandemia, eles têm hoje esse enorme desafio de lidar com os efeitos colaterais do enfrentamento da pandemia, que são exatamente essas vítimas econômicas. E de que modo isso está sendo feito? Em primeiro lugar, é claro, a transferência direta de renda, e aí nós temos algo como
o Corona Voucher e experiências similares pelo mundo afora. Você tem os Estados Unidos enviando cheques para os endereços das pessoas e você tem N formas de transferência direta de renda para aquela classe da população mais diretamente afetada com a perda de geração de fluxo de caixa decorrente do isolamento social. E isso acontece, obviamente, através de algum mecanismo, e o mecanismo é a utilização do sistema financeiro e do sistema de pagamentos. E quando você me pergunta, Pedro, em que sentido a 930 se insere no contexto dessas medidas, ela se insere justamente no contexto de garantir que esse suporte, essa infraestrutura financeira e de pagamentos, ela de fato continue a se manter em funcionamento normal e prestando serviços para a sociedade, no sentido de ser parte da solução e não parte do problema. E é muito importante a gente colocar essa questão de não ser parte do problema. Eu ontem dialogava com associados da AB Fintechs e eu lembrava para eles exatamente daquela mensagem que todos nós ouvimos dos comissários de bordo num avião. Coloque primeiro a sua máscara antes de ajudar a pessoa que está do seu lado. Né? E o que eu falava com aquelas pessoas, com aqueles empreendedores vocês têm um primeiro grande desafio que é também sobreviver, porque em última análise essa crise ela impacta todos e se parte da cadeia começa a falhar, isso se propaga por toda a cadeia. Então, as instituições de pagamento, as instituições financeiras também precisarão lidar com riscos maiores, com perda de faturamento, com incremento de inadimplência no caso dos intermediários financeiros e assim por diante. Não é por outro motivo, não é por outra razão que além dessa transferência direta de renda, o Brasil e os demais países que estão no enfrentamento da pandemia também têm tido uma atenção muitíssimo especial com o canal do crédito, com o canal dos intermediários. A 930 ela também lida com essa questão quando ela, por exemplo, endereça a questão do overhead, que historicamente vinha sendo um dreno de liquidez dos bancos e também reforça a proteção jurídica dos servidores do Banco Central, da diretoria do Banco Central, especialmente num contexto em que o Banco Central do Brasil ele passa a assumir ferramentas que já são comuns em outros países, mas que são razoavelmente novas para nós aqui no Brasil, que é a possibilidade de fato, assumir parte do risco de crédito das instituições financeiras. E tudo isso num contexto de absurda incerteza. A palavra que mais tem caracterizado o momento que nós vivemos é a palavra incerteza. Nós não sabemos qual vai ser a duração de toda essa crise, quais vão ser os reais impactos, nós não sabemos. Se Deus quiser, aparece amanhã uma vacina e um tratamento 100% eficaz e tudo isso muda. Mas hoje só o que nós temos é incerteza. E nessa perspectiva, e considerando todos os riscos legais que os agentes públicos brasileiros têm enfrentado ao longo dos últimos anos, nós até hoje temos pessoas respondendo por ações que foram tomadas na crise bancária dos 90, toda essa medida de proteção aos agentes públicos que estão atuando em boa-fé no sentido de tomar medidas para debelar a crise, isso também é tratado na 930. E aí a gente vai para o tema fundamental do webinar de hoje, que é a questão da introdução do mecanismo de repasse na blindagem dos recursos que nos diferentes agentes dos arranjos de pagamento dizem respeito especificamente, exclusivamente à transação de pagamento. Isso, em primeiro lugar, é uma blindagem que traz maior segurança para o próprio usuário final recebedor. Em última análise, é disso que a gente trata, né? Nós tivemos já situações, no caso
em que esse mecanismo de repasse já existe, que é na conta pré-paga, instituições que tiveram dificuldade, mas que efetivamente a blindagem dos recursos, ela de fato protegeu aquele usuário do sistema de pagamentos, do arranjo de pagamentos, e nesse momento de crise, o que nós fazemos com a instituição do mecanismo de repasse é trazer um elemento adicional de segurança para o usuário final recebedor, para o estabelecimento comercial, de que mesmo que haja uma situação de insolvência de qualquer dos agentes nessa cadeia de pagamentos, aqui eu falo especificamente do pós-pago, do cartão de crédito, o usuário final recebedor não terá, a princípio, prejuízo. Bom, essa é uma primeira parte, né, do objetivo dessa medida, mas o que eu posso adiantar para vocês é que ela tem outras repercussões importantes e que também dizem respeito ao enfrentamento da crise. Quando eu falo em proteger os mecanismos de intermediação financeira e de intermediação de pagamentos, eu estou falando também em situações de aumento da capacidade, da liquidez dessas entidades e, portanto, da sua capacidade de operar, e também em um ajuste das regras prudenciais que tragam fôlego para que essas instituições, de fato, superem esse momento de maior dificuldade. Por que eu estou falando dessa adaptação, desse ajuste das regras prudenciais no momento de crise? O que acontece é que os dois sistemas, o de intermediação financeira e o de pagamentos, eles são bastante interrelacionados no Brasil. Então, você tem muitas instituições de pagamentos que atuam também em algum grau no sistema de intermediação e muitos bancos, muitas instituições financeiras que atuam no sistema de pagamentos. Como nós temos um processo de regulação prudencial que parte do pressuposto de que essas entidades precisam ser consolidadas e que se aplica uma regulação prudencial em bases consolidadas, uma supervisão prudencial em bases consolidadas, no momento em que eu consolido o banco com a instituição de pagamento, eu tenho uma aplicação de um regramento prudencial que vale para o banco. Então, por exemplo, se eu tenho um determinado banco que atua como credenciadora ou que controla uma credenciadora, essa credenciadora ela é consolidada com o banco. Os números dela são somados aos números do banco na hora de aplicar o requerimento de capital de Basileia, percebe? E aí você termina jogando uma carga de exigência regulatória que é razoável para o intermediário financeiro, mas que não é razoável para o intermediário de pagamentos. Por quê? Porque eu estou trabalhando isso em bases consolidadas. No momento em que eu instituo o mecanismo do repasse, e no momento em que eu digo isso não é patrimônio da instituição de pagamento ou da instituição financeira que atua no sistema de pagamentos, isso é um patrimônio separado, eu abro uma possibilidade regulatória de tratar isso de forma diferenciada e de reduzir a exigência de capital que se aplica sobre essas entidades, abrindo espaço regulatório para que eles façam aquilo que o Brasil mais precisa, que de fato é fomentar o canal de crédito, entregar dinheiro para quem precisa de dinheiro para conseguir superar esse momento de maior dificuldade. Então, para fazer um fechamento dessa contextualização, eu diria que a MP 930, ela a um só tempo traz maior segurança para o usuário final recebedor, para o estabelecimento comercial, e ela também abre um espaço de ajuste regulatório que traz mais fôlego para o sistema de intermediação e para o próprio sistema de pagamentos, para ajudar o Brasil a superar essa crise e, o mais rápido possível, iniciar a nossa retomada, a nossa recuperação. Em linhas gerais, Pedro, acho que esses são os pontos que eu gostaria de destacar. Obrigado, Fábio. Bom, é sempre sempre um privilégio ouvir você. Eu tive já a oportunidade de participar de um evento com o Fábio, enfim, é sempre uma aula. E muito obrigado pela mensagem inicial, é uma mensagem que
ela deve ser sempre reforçada, e ela é muito importante, e ela é muito importante que ela continue sendo enfatizada, principalmente nesse momento. Bom, lembrando a todos que, ao final, nós vamos fazer aqui algumas perguntas para os debatedores, enviadas por quem está ouvindo a gente. A gente já recebeu aqui algumas perguntas, então fiquem inteiramente à vontade para enviar questionamentos para os debatedores. Bom, dando sequência aqui ao nosso webinar, eu vou passar a bola para Gabriela. E Gabriela, minha pergunta para você é a seguinte: a gente teve agora essa bela contextualização feita pelo Fábio da medida provisória 930, e eu queria que você nos falasse qual, na sua opinião, quais vão ser os impactos da medida provisória 930 sobre os participantes dos arranjos de pagamento. Obrigada, Pedro. Primeiro, obrigada também pelo convite. É muito interessante porque a medida provisória ela já vem dentro de um contexto que, pelo menos dentro da Primeiro P, como subcredenciador, a gente já sentia essa necessidade, esse questionamento dos nossos clientes. Eles perguntavam, muito diretamente, diziam: mas o que acontece se vocês quebrarem? O que acontece se durante a cadeia de pagamento algum outro, ou vocês, ou o credenciador que vocês elegeram para processar cartão de crédito, quebra? E o que acontece com um banco emissor? Lógico que aqui a gente vai aumentando, né? É mais difícil um banco emissor quebrar, é mais difícil uma credenciadora quebrar do que uma subcredenciadora. Mas essa preocupação já existia no mercado. E, bom, infelizmente a aceleração veio no cenário de pandemia, que não era de jeito nenhum desejável, mas ela acontece de uma maneira muito oportuna, e também esse debate ele já vinha sendo realizado dentro de um projeto de lei que já estava prevendo modelos de gerenciamento desse risco, né? Então, o que acontece dentro de uma cadeia de obrigações, de um arranjo de pagamento, se um desses participantes não é capaz de cumprir com o repasse desses recursos que, em realidade, não são de sua propriedade. Então, esses recursos são do comércio, são do usuário final. Então, como resolver esse problema sem ter que precisar levar isso para dentro do judiciário, dentro de um potencial processo de falência, de recuperação judicial. E porque, lógico, isso toma tempo, isso complica, daqui que se explique que aquela parte daqueles fundos não é de propriedade, não é receita do facilitador, se passa tempo e se prejudica toda a cadeia, né? Então, existe um risco sistêmico, né? Existia um risco sistêmico. E foi muito interessante, acompanhando o projeto de lei, ver que haviam alguns modelos de gerenciamento desse risco. Um deles, por exemplo, que foi trazido à época era: bom, o que acontece se forem exigidas garantias por parte dos credenciadores e outros participantes para poder assegurar o fluxo para que ele chegue até o usuário final? E acho que foi uma reflexão muito bem feita de que isso poderia ocasionar aumento de taxas, aumento das tarifas, e poderia, na realidade, trazer problemas concorrenciais também, porque o quanto de garantia cada entidade teria que dar vai depender também da solidez dessa entidade. Então, se a gente está falando de um participante que tem como, por exemplo, um credenciador que tem grandes bancos por trás, digamos, talvez a garantia exigida dele seja menor do que um novo entrante, uma nova empresa. Então, se viu que esse primeiro modelo talvez não fosse mais adequado, porque geraria outros efeitos colaterais. E aí se pensou também, né, de maneira geral, será que o risco, então, deve ser repassado para o comércio, para o usuário final? E também se chegou à conclusão que essa não seria uma solução adequada, porque o uso do cartão de crédito implica na consequência direta de que aquele comércio vai receber pela venda do produto ou prestação de um serviço. Então, passar esse risco para o comércio seria até um retrocesso em termos de pagamentos, porque pode ser que os comércios
passassem a não aceitar cartão de crédito, dessem preferência a outros tipos de métodos de pagamento, que não esses mais eletrônicos, mais tecnológicos, mais inovadores. Também teria efeitos concorrenciais, porque, afinal das contas, os comércios poderiam preferir contratar credenciadoras mais antigas ou que têm instituições financeiras por trás e etc. Então, assim, a leitura que a gente fez foi que bom que o modelo de gestão de risco foi o do repasse, porque ele não traz custos, ele reconhece, ele dá esse reconhecimento jurídico da propriedade desses recursos, dizendo, olha, essa parte aqui, não sei, se o consumidor paga 100 e, lógico, tem as taxas do credenciador, do subcredenciador, mas se R$98 é do comércio, ninguém dessa cadeia pode identificar esse recurso como sendo sua receita e estando sujeito à discussão judicial em caso de algum tipo de problema em termos de solvência. Então, foi um modelo de gestão de riscos que a gente viu como muito, muito bacana, principalmente como sendo o subcredenciador, né? No nosso caso, e já vendo clientes que temos, que são clientes sofisticados, então que eles têm essa visão crítica do sistema de pagamentos, então eles conseguiam enxergar essa falta de clareza do que aconteceria num eventual cenário de insolvência. Então eles tinham essa sofisticação de ver esse cenário e a medida provisória solucionou esse ponto. É uma garantia que já tinha na 12.865 com relação a contas de pagamento, mas houve uma extensão para os recursos que passam por todos os participantes do arranjo, inclusive arranjos que talvez não estejam dentro do sistema de pagamento brasileiro. Então, foi estendido de uma maneira ampla e foi uma alteração que eu acho que impacta de grande forma os arranjos, mas de maneira positiva, porque se fica mais claro de quem pertence àqueles recursos. E isso segue uma linha que a gente vê internacional, na PSD2 na Europa, e do reconhecimento de que aqueles fundos não fazem parte de quem naquele momento tem a posse, mas do usuário final, nesse caso. E talvez assim, compartilhando um pouco da experiência da Primeiro Pay, quando eu falei desses clientes sofisticados que perguntavam como é que a gente vai resolver em caso de potencial problema. Muitos deles perguntavam, será que existe uma solução no mercado, já que em termos regulatórios não existe algo definido? Será que a gente pode ter uma escrow account operacional? Será que a gente pode ter uma garantia bancária? Então, havia essa demanda, ela já existia, a gente já tinha recebido questionamentos nesse sentido, mas o mercado também não tinha uma solução adequada, porque ela também vinha com custos. Então, uma escrow account, por exemplo, no Brasil, é altamente utilizada principalmente para negociações, não sei, de merger and acquisitions. Então, é muito uma operação que tem um ponto que os recursos são liberados em um dado momento, no tempo e no espaço. Mas para o dia a dia, a gente buscou e eram soluções que poucas instituições financeiras tinham e que elas eram altamente custosas. Então, de alguma maneira, vinha esse problema do custo, o problema concorrencial de, então, a gente vai precisar pegar interagir com uma instituição mais robusta, que talvez não vai poder ser qualquer instituição financeira e etc. Então, uma vez que saiu essa MP, eu mandei e-mail para os clientes que perguntavam para a gente, todos ficaram muito felizes com a promulgação e a gente já viu que os departamentos de riscos deles também encararam um processo totalmente diferente. Então, questões que a gente vinha discutindo há anos, como é que a gente vai conseguir essa garantia bancária, escrow accounts, eles disseram resolvido. Então, assim, trouxe para eles essa tranquilidade de que, havendo qualquer problema de solvência dentro da cadeia de obrigações de arranjo de pagamento, aqueles fundos serão repassados ao participante seguinte até chegarem no comércio sem precisar discutir isso em juízo. Então, esses foram os impactos que a gente já sente, mesmo sendo algo super recente, a gente já sentiu dentro do nosso dia a dia.
Excelente, Pedro, Gabriel. posso tomar a liberdade aqui de fazer umas considerações em complementação? Com certeza, toda a liberdade, Gabriel. Primeiro, antes de tudo, muitíssimo obrigado pelo convite. É um prazer poder debater e contribuir aqui todos esses brilhantes painelistas. Acho que, aproveitando o gancho da MP, de fato é muito interessante que a MP ela buscou conceber, né, todas as operações de mercado para fomentar a indústria de meios de pagamento. Né? De fato, ela traz essa inovação no cenário de estresse, assegurando que os recursos vão para o ente subsequente, mas, sobretudo, também assegura as operações hoje de captação realizadas no mercado. Né? Então, ela prevê expressamente cessão ou anulação do fluxo de recebíveis por parte dos participantes do arranjo para fins aí de adiantamento, no final do dia, antecipação de recebíveis, uma série de operações hoje que são realizadas e são de extrema importância. Não sei se chegou a cortar, ficou claro aqui? Ficou, porque aqui apareceu para mim que estava, estava aqui com a conexão ruim. Então, acho que é muito interessante esse ponto, e aí a MP acaba, né, assegurando a dinâmica hoje desses que os creditórios são distintos que ocorre uma transação. Né? Então, quando a gente pensa hoje no momento que uma é capturada, processada e liquidada, 3 direitos creditórios distintos surgem. Um do portador contra o emissor, outro do emissor contra o credenciador, e um terceiro do credenciador com sub, se for o caso, né? E do credenciador e do sub para o lojista. Então, essa dinâmica de direitos creditórios independentes de a receber e a pagar entre os participantes do arranjo, ela permanece. Então, aí até de forma, né, muito precisa e assim, diferentemente dos aí de conta de pagamento, há uma dinâmica diferente, também assegura e cumpre o papel aí de assegurar no momento de estresse. Então, acho que é um complemento, acho válido, porque a MP hoje concilia a dinâmica do mercado existente. Excelente, Gabriel. Obrigado pelos comentários. A gente já recebeu aqui algumas questões, mais perguntas sobre a medida provisória, eu vou endereçar no final. Bom, agora, adentrando uma outra parte do nosso tema de hoje, falando um pouco agora do novo regime de registro de recebíveis, eu quero passar a bola para Daniela Sanches. E Daniela, aqui uma pergunta específica para você com relação ao novo regime de registro de recebíveis, que é como esse novo regime vai afetar o controle de garantias por credores de operações de crédito. Bom, boa tarde, obrigada pelo convite, boa tarde a todos. Fico muito satisfeita em participar dessa discussão com vocês e acho ela muito oportuna, especialmente porque a medida provisória 930 traz, de fato, um reconhecimento necessário, né, para esse recebível e para tornar o modelo envolvendo recebíveis de arranjo de pagamento mais sólido ainda do que já é, né? Com certeza é o melhor tipo de recebível para ser dado em garantia, e a medida provisória 930 apenas corrobora esse sentimento de boa qualidade desses recebíveis. E com o novo regime de registro de recebíveis de arranjo de pagamento, né, aqui falando das regras que passam a valer a partir de agosto desse ano, de fato existe uma mudança muito importante para todos os participantes envolvidos nessa garantia. E para isso, para mostrar essa mudança, eu acho oportuno a gente fazer um rápido overview assim, do que aconteceu de 2 anos para cá, né? Então, 2 anos atrás, ou mais até, 2 anos para trás disso, né? Todos os pagamentos de recebíveis de arranjo de pagamento eram eventualmente bloqueados e constituídos garantia dentro do âmbito da Câmara de Liquidação, né, que os envolvia. Então, com isso, poucos players se beneficiavam desse modelo, né? Em julho de 2018, com a publicação do relatório da CPI do Senado para os cartões de crédito, algumas constatações foram bastante
relevantes e notadas, né? Começou procurando por que os juros de cartão eram tão altos e, na verdade, perceberam outras questões e nesse ínterim já havia toda a revolução tecnológica acontecendo e modificando completamente, né, o mundo do cartão de crédito, com fintechs, com serviços, enfim, com novas opções de meios, de formas de pagamento que efetivamente estavam se mostrando mais simples e melhores melhores no sentido de democratizar o uso por diversos usuários finais, né, os comerciantes, como a Gabriela disse, que eu vou chamar aqui de usuário final recebedor, que é a pessoa que faz jus ao recebível do arranjo de pagamento. E então essa junção de uma demanda por entender o que acontecia, um crescimento, uma mudança tecnológica, trouxe para essa CPI constatações muito importantes, como, por exemplo, dentre muitas outras, mas as que eu destaco aqui, a necessidade de poderem realizar, né, dos estabelecimentos, dos usuários finais, poderem realizar negociação das suas agendas de recebíveis com outros financiadores, não necessariamente ligados ao arranjo ao que ela está vinculada, ao que ele está vinculado, e a possibilidade de flexibilizar, de utilizar os recursos dessas carteiras, dessas agendas de recebíveis para mais de uma operação de crédito. Ou seja, haver uma proporção entre o valor financiado e o valor da agenda comprometida. Em setembro de 2018, ou seja, logo depois da conclusão do relatório, o Banco Central lançou a Consulta Pública 68, que apresentava, então, um modelo de organização, né, dessas negociações envolvendo arranjo de cartão de crédito. O prazo para as respostas dessa consulta terminou em novembro, e logo em dezembro do ano passado, em dezembro de 2019, foi lançada a Resolução 4707, dezembro de 18, me perdoem, foi lançada a Resolução 4707 e as circulares que regulamentaram esse assunto, né? Saiu logo no finalzinho do ano, em dezembro, mudando a questões importantes aí da forma de constituição de garantias para as instituições financeiras, quando envolviam os arranjos de pagamento de cartão de crédito. Esse regime provisório está em vigor ainda, né? Ele vai até agosto desse ano, e ele determina que as instituições financeiras têm que se comunicar com as instituições credenciadoras, notificá-las das operações de crédito que foram realizadas com os recebíveis de arranjo de cartões, indicar a conta domicílio para liquidação dessa transação de crédito que tem esse recebível em garantia, e também limita o valor que pode ser retido pela instituição financeira em uma operação de crédito, né? O que o mercado chama, o que a regra chama de VDMR, valor diário máximo de retenção. Então, uma primeira mudança em relação ao regime anterior, onde toda uma agenda de recebíveis ficava vinculada a uma operação de crédito, independentemente do valor da operação de crédito e do valor da agenda, agora, com esse modelo transitório, o valor que pode ser retido não pode ser superior ao valor necessário para a liquidação da dívida. Então, essa já foi uma mudança importante do ponto de vista do usuário final. Depois de 2 dias úteis, caso esse valor seja retido pela instituição financeira, ela tem que ou liquidar a operação ou liberar esse dinheiro para uma conta de livre movimentação do usuário final. E se ela liquidar a operação, ela tem que ter documentação que respalde a decisão de crédito no sentido da liquidação. Tudo que superar, portanto, esse valor máximo de retenção, esse valor diário máximo de retenção, tem que ser direcionado para uma conta de livre movimentação do cliente. Nada mais fica bloqueado além do valor de retenção. Esse regime transitório trouxe
alguma evolução em relação ao regime anterior, onde a agenda inteira ficava bloqueada para uma operação, mas trouxe uma dúvida para o mercado, que foi: e os outros financiadores que não são instituições financeiras, né? O que acontece com esses participantes? E o mercado foi se acomodando com isso, cada um desses financiadores, especialmente os fundos de investimento em direitos creditórios, que são grandes players, né, desses recebíveis de arranjo de pagamento, cada um foi se arrumando na estrutura que considerou mais adequada e seguiu o seu caminho. Em junho de 2019, foram publicadas as normas definitivas, né, o resultado da consulta pública 68, entram em vigor a partir do dia 3 de agosto, e nesse novo regime, a grande mudança é justamente são várias, na verdade, mas a grande mudança é a seguinte: de um lado, das instituições financeiras, elas só podem transacionar com recebíveis de arranjo de cartão que estejam registrados em entidades registradoras de ativo financeiro autorizada a funcionar pelo Banco Central. E quando realizarem as operações, essas operações têm que ser registradas também. As instituições credenciadoras, por sua vez, elas devem registrar as agendas de recebíveis nas mesmas registradoras e as operações que os usuários finais informarem a elas, credenciadoras, que tenham realizado com instituições não financeiras. O recebível em si, que antes era reconhecido, né, e analisado pelos financiadores dentro das agendas de pagamento, ele também passou a ser representado pelo que a regra chama de unidade de recebíveis, que é o conjunto de transações que são liquidadas em um mesmo dia, e a agenda ficou caracterizada como o conjunto de recebíveis de um usuário final recebedor em diversas datas. Então, um dia é a unidade de recebível, a agenda é um conjunto de dias de um mesmo usuário. E essas unidades de recebíveis, elas podem ser transacionadas, dadas em garantias, ou cedidas, ou antecipadas, inclusive de forma fracionada, tanto em um valor, ou seja, de uma unidade de recebível eu quero os primeiros R$200, como um exemplo, ou eu quero 20% daquela unidade de recebível. Ela pode ser fracionada tanto em valor quanto em percentual. As operações, para serem realizadas, vão ter efeito quando levadas a registro e quando levadas a registro e podem envolver qualquer financiador, seja diretamente esse participante na registradora, seja por meio da instituição credenciadora. A grande consequência que esse modelo traz é que uma mesma agenda pode ser objeto de várias operações, envolvendo não só os recebíveis já constituídos, aqueles que existem na agenda, como inclusive os recebíveis a constituir, aqueles que o mercado chama de fumaça. E isso pode envolver muito mais do que um credor, que era o que estava acontecendo, tanto no regime anterior quanto no regime atual. E o ponto mais importante, e uma questão de organização muito importante que a regra trouxe também, é que o domicílio de pagamento correto para a liquidação desses recebíveis é aquele que constar no registro. Então, a instituição credenciadora, para pagar esse recebível, tem que observar o que consta no registro, o domicílio de pagamento indicado no registro. E é nesse sentido que eu considero imprescindível o registro para segurança por parte do credor quando realizar a sua operação. Quer dizer, não apenas é importante que ele celebre o instrumento que for para formalizar a sua operação, como também transmitir a informação de que aquele recebível foi transacionado para a instituição registradora é imprescindível também. Por quê? Porque neste momento ele vai informar qual é o domicílio de pagamento envolvido e a instituição credenciadora vai observar este domicílio para fazer o pagamento. O que a regra trouxe também de importante
que não necessariamente afeta o regime de garantias, mas, quer dizer, de uma certa forma afeta, né? Como existem mais de uma entidade registradora, é necessário que todas essas entidades celebrem uma convenção e interoperem para garantir justamente a unicidade do recebível. Então, independentemente do relacionamento de cada um dos participantes, se um participante tem um relacionamento com uma registradora e um financiador tem com uma registradora e uma credenciadora tem com outra registradora, a informação da transação vai ser comunicada de uma entidade registradora para outra. Portanto, Pedro, é uma mudança muito importante na forma de controle das garantias, né, a partir da norma definitiva, porque no regime anterior e no regime transitório, a agenda fica vinculada a apenas uma operação. No regime novo, a partir de agosto, uma mesma agenda pode garantir mais de uma operação. O grande ganhador dessa mudança, sem dúvida nenhuma, é o usuário final, é o estabelecimento que, de fato, se empodera da sua carteira de recebíveis, né, da sua agenda, e dispõe dela da forma que melhor lhe prouver. Ele tem muito mais flexibilidade para negociar esses recebíveis. Ele também vai ter que controlar melhor para saber o que está acontecendo com a carteira dele, sem sombra de dúvida, né? Ele também vai ter que ser mais diligente com a carteira dele. Isso é fato. Do ponto de vista das instituições financeiras, elas vão ter que fazer uma gestão muito mais próxima da garantia constituída, porque agora não é mais todo o volume da agenda que passa lá, é apenas e tão somente o valor que for indicado em reais ou em percentual quando ele tiver feito o registro. E do lado das credenciadoras, eu acredito que o grande desafio vai ser realizar o pagamento em domicílios diversos, né? Algo que antes ela talvez não precisasse fazer, ou nem todas dispunham dessa funcionalidade. Então, eu acredito que essa mudança representa um salto de qualidade do lado do financiador, e acredito, do lado do estabelecimento. Acredito que para o financiador também ele vai ter uma segurança no que diz respeito à liquidação do recebível, uma vez que a credenciadora vai ter que observar o domicílio informado no registro. E acho que com isso também haverá uma frutificação de operações de crédito envolvendo esse recebível que é tão nobre. Obrigado, Daniela, pelo contexto. Bom, para fechar essa primeira parte do webinar e a gente seguir para o Q&A, eu vou fazer agora uma pergunta para o Gabriel Cohen, ainda em linha com isso que a gente está abordando do novo regime de registro de recebíveis. Gabriel, minha pergunta é: como o registro de recebíveis de cartão pode viabilizar a portabilidade de crédito para operações com pessoas jurídicas? Perfeito, um ótimo ponto. E aí, inclusive, eu vou tomar a liberdade aqui de fazer alguns ganchos com a fala dela, que foi super esclarecedora e que traz aqui um panorama relevante do que os recebíveis de cartão estão vivenciando hoje, né? O direito, a obrigação de pagar, de credenciadoras, subs, obrigações que surgem no momento da transação, elas existem há muito tempo. O fato é que a forma de operacionalizar essa concessão em garantia e assegurar que esse recurso vai, de fato, para o financiador é algo que é regulamentado há muito tempo, né? O mercado venceu aí um regime de autorregulação que se mostrou extremamente, não só por primar aí pela sobrecolateralização, e a gente vê o varejo por vezes asfixiado no montante em garantia com o valor que ele de fato tomou de crédito, mas também um modelo rígido que não permitia a coexistência de diversas operações, né? Então, por exemplo, operações de antecipação não coexistiam com operações de crédito. Então, no final do dia, a gente viu um modelo que não primava pela repetição e pela eficiência. Isso foi superado, e o primeiro passo disso foi, como bem mencionou a Daniela, com o Resolução 4707, que é um modelo, né, junto com a circular subsequente, que o mercado aí chamou
e fundido com modelo de transição, modelo transitório, porque ele já nasceu com prazo para acabar. E a gente diz isso, felizmente, aí, julho, a gente já parte para o cenário de registro, que é um cenário ideal. Porque isso, como a Daniela bem mencionou, o modelo transitório não atende às expectativas do mercado. Você não pode hoje pensar com um lojista com um crédito com mais de uma bandeira, por exemplo. Ele fica, a individualização ainda não é suficiente para as tomadas de crédito. E a constituição e oneração, né, nessa infraestrutura de mercado financeiro autorizada pelo Banco Central, cidade registradora, assim como hoje a gente registra diversos outros títulos, valores imobiliários, o recebível de cartão ele passa a se tornar um ativo financeiro no momento desse registro. Ele já é um ativo financeiro, mas ele passa a ser oponível a terceiros no momento do registro, né? O registro aqui é declaratório. Mas fato é, quando no momento que esse recebível é registrado nessa infraestrutura de mercado e no momento que existe diferença de titularidade, essa registradora ela vai ser responsável por fazer refletir, né, esses novos credores, novos devedores e viabilizar aí, as operações hoje já realizadas com esses recebíveis, a gente tem um contexto muito favorável ao que troca de titularidade da garantia. Isso é muito relevante, né? Quando a gente pensa no Brasil hoje, sem dúvida, um dos pilares do Banco Central e que ele tem feito isso com maestria, não é somente com eficiência, mas na redução de custo do crédito, né? Isso é a busca aí por reduzir os spreads bancários e levar um custo mais acessível, sobretudo para o pequeno e médio empreendedor, é algo que tem sido pautado nos últimos anos. E o registro das operações, o registro das garantias é uma forma disso, né? Que no momento que a gente registra garantia, a gente consegue reduzir o custo do crédito. Mas não só registrar é suficiente. No momento que você consegue registrar essa garantia, mas também viabilizar que um novo concessor faça uma oferta de crédito melhor e essa garantia seja transferida, aí isso de fato é um cenário ideal. Então, quando a gente pensa num cenário de registro, há um campo extremamente útil para que a portabilidade de crédito ocorra. Hoje, no Brasil, a gente vê um cenário embrionário de portabilidade de crédito para pessoas físicas. Recentemente, uma recente resolução aplicou as regras para as pessoas jurídicas. Ou seja, no final do dia, não há uma operacionalização efetiva na portabilidade de crédito de pessoa jurídica. Quando a gente pensa num cenário extremamente concentrado do mercado, como é hoje no Brasil, não basta só a gente ver para frente, né, as futuras operações, a competição para frente, tem que ir no legado. Então, hoje a gente tem um volume imenso, né, de crédito vigentes que são passíveis de serem portadas e mais do que isso, inclusive o varejo pode conseguir melhores condições com uma série de fintechs entrando no mercado hoje, né, hoje a concepção do crédito digital tem mudado muito a sociedade. Então, quando a gente pensa no cenário de registro, está, na minha visão, eminentemente ligado à portabilidade de crédito. E a gente espera que esse movimento aí, e ansiosos para que em agosto, de fato, ativado, ele possa, junto com a portabilidade de crédito, né, das operações lastreadas em recebíveis. A gente tem um volume hoje muito grande de operações de crédito, pessoas jurídicas lastreadas em recebíveis de cartão. A gente sabe que o pequeno e médio empreendedor, ele garantia ou recebível ou duplicata. Né? Ele, via de regra, não tem imóveis, não tem outras formas para fazer um penhor ou para fazer uma hipoteca. A seção fiduciária de recebíveis e de duplicatas é a sua principal fonte aí de garantia. E isso, obviamente, para fins de redução do crédito que é tão necessário para ele. Eu sempre gosto de falar que hoje em dia, quando a gente pensa na antecipação de recebíveis, é para o fluxo de caixa, para o dia a dia. Ele antecipa para pagar os funcionários, pagar os custos do varejista. Quando ele precisa alçar um novo voo, um voo alto, abrir uma outra franquia, abrir uma loja a mais, dar um passo maior, ele precisa de crédito. A antecipação não é suficiente, a antecipação é o fluxo de caixa dele. E o crédito é mais que natural na sociedade, mais que essencial na sociedade. Então, o acesso ao crédito se dá por meio dos recebíveis de crédito, mais num contexto mais com maior número de maquininhas do balcão, ele não é mais um só prestador de serviço de credenciamento ou subcredenciamento, ele consegue ter vários do balcão, conciliar os seus pagamentos, gerenciar melhor o seu negócio, a nossa missão aqui. Então, o cenário de registro vem super, acho que em linha e congruente com as expectativas do Banco Central de reduzir o custo de crédito, não só de novas operações, mas também da base legada. E aí, acho que operacionalizar isso certamente tem discussão no mercado, acho que a convenção em doras pode ser uma forma de ocorrer certamente disciplinar, mas para além disso, uma regulamentação orquestrando e operacionalizando isso, certamente acredito que é mais que bem vista na indústria. Eu não tenho dúvida que o Banco Central está atento aí às necessidades do mercado
para fins de portabilidade de crédito, como já vem fazendo aí nos últimos meses, inclusive. Excelente, obrigado, Gabriel. Bom, a gente finalizou essa primeira parte. Bom, obrigado a todos pelas contribuições. Enfim, a gente já recebeu aqui algumas perguntas pelo nosso canal, e a primeira pergunta que a gente recebeu foi para Daniela. E a pergunta é o seguinte: Daniela, você acha que as registradoras estão prontas para o regime definitivo de registro de recebíveis? E se você acredita que ele vai ser implementado de fato em agosto? Ótima pergunta. Sim, eu acredito assim para as duas respostas. Sim, eu acredito que o regime vai ser implementado, ainda mais agora, né, que de fato a demanda por crédito é tão importante, um controle de garantias adequado é tão importante, enfim, a legitimidade aí do credor não ser debatida é tão importante. E então eu acredito que sim, que a regra vai entrar em vigor na data determinada, né? E não tenho não tenho nenhuma informação em sentido contrário. E acredito que sim, que as registradoras estão se preparando sim para isso e que estarão prontas até a data, já estão aí em fases bem avançadas, até onde eu sei. Excelente, obrigado. Bom, a próxima pergunta que a gente recebeu aqui foi para o Fábio. Fábio, a pergunta é a seguinte, resumindo aqui, veio um texto um pouco longo, mas a ideia apesar da medida provisória 930 trazer maior segurança para os fluxos dos arranjos de pagamento, se, na sua opinião, isso não poderia trazer algum prejuízo para os participantes, no sentido de haver uma menor flexibilidade com relação ao uso desses recebíveis. E aqui ele até coloca, enfim, porque isso, de uma certa forma, era gerido pelos arranjos de pagamento, dentro de uma gestão de risco de liquidez. Eu vou aproveitar e estender essa pergunta também para a Gabriela. Como ela falou do impacto dos participantes, vou tomar liberdade aqui para o Fábio e também para a Gabriela fazer nos comentários aqui a pergunta. Não sei se ficou claro, mas a pergunta é essa. Bom, eu costumo sempre seguir a regra do ladies first, então não sei se a Gabriela quer começar, depende de você, Gabriela. Não, por favor, pode ir em frente. Qualquer coisa eu complemento depois. Tá Obrigada. A percepção é que muito pouca coisa muda, vamos lá, não muda para pior, muda para melhor, como bem pontuou a Gabriela na sua fala inicial. Isso não muda a gestão do business de nenhum dos de nenhum dos participantes de arranjo de pagamento, né? O que essa lógica do repasse ela altera é a situação na eventualidade da insolvência de qualquer dos entes participantes daquele arranjo, tá? O que pode mudar para melhor na nossa percepção, e isso está muito claro também na exposição de motivos da MP 930, é que as regras de garantias estabelecidas pelos instituidores de arranjos, elas tendem a ser regras menos rigorosas. A Gabriela já tocou também nesse ponto na sua fala introdutória. Mas o dia a dia da operação dos agentes, dos participantes do arranjo, sinceramente, eu não vejo um impacto negativo. A condução dos negócios ela segue como dantes no quartel de Abrantes. Eventualmente, uma coisa que a gente pode destacar é que, eu acho até que isso foi uma outra pergunta também que eles lançaram, a blindagem dos fluxos relacionados à transação de pagamentos, ela está sempre restrita àquilo que diz respeito à transação de pagamentos, né? Se, por exemplo, você traz a função de pagamento inserida numa instituição financeira
e transforma uma eventual inadimplência do usuário pagador numa operação de crédito, desculpa, aí ele muda de figura. A relação entre o usuário pagador e a instituição é uma relação de crédito. O fluxo de pagamentos ele segue intocado, né? Então, enfim, eu acho que a minha resposta à sua questão é basicamente essa. Não vejo mudança para pior em nenhum dos participantes do arranjo, eu só vejo mudança positiva de liberação de recursos, inclusive associado a essa otimização dos sistemas de garantia nos diferentes arranjos. Gabriela, você quer complementar? Eu não tenho muito a complementar, na verdade eu concordo plenamente, e a MP também diz que em caso de que parte desses recebíveis de alguma maneira já cheguem para o usuário, o participante se subroga nesses direitos dos recebíveis. Então também há essa previsão no caso o participante deseja essa flexibilidade, digamos assim, ele se subroga do direito dos recebíveis. E também eu não consigo ver uma perda de flexibilidade e de adereçar, não sei, dentro da atuação do próprio participante. E acho que até, ao contrário, até previne um pouco de alguma confusão patrimonial, não sei, que possa ocorrer em alguns participantes. Então, acho que o fluxo se torna mais seguro e onde é necessária a flexibilidade, ela existe, digamos assim, é um pouco da minha visão. Excelente, obrigado. A próxima pergunta que a gente recebeu foi para o Gabriel. O Gabriel até já mencionou um pouco disso durante a fala dele, mas foi uma pergunta relacionada ao regime transitório. E aqui a pergunta é: qual a sua opinião sobre o regime transitório de recebíveis? Acho que aqui mais no sentido de se funcionou. Claro. Eu acho que foi uma grande conquista do mercado, um bom primeiro passo, né? A gente passou de um cenário onde havia uma população que não atendia às necessidades para um modelo transitório que foi um primeiro passo para que o mercado pudesse se adaptar e entender a percepção e o direcionamento do Banco Central. Mas, sem dúvida, ele não é um momento, acho que até como ele propriamente nasceu já com prazo limitado, ele é algo que não sustenta em médio e longo prazo, sem dúvida. Então, acho que é um regime aí que está prestes a ser substituído e deve ser substituído justamente porque a ideia de um regime de registro é de viabilizar uma flexibilização muito mais efetiva das garantias para que o estabelecimento comercial possa se valer delas da melhor forma. Inclusive, segurando também um contexto em que estejam contemplados veículos de mercado de capitais, fornecedores, terceiros adquirentes. Então, é muito importante, né, que seja um mercado para além de instituições financeiras. Então, aí a gente consegue, né, vislumbrar aí uma competição e uma eficiência ativa. Então, acho que, de novo, é um modelo que cumpriu um papel importante que a gente viveu de evolução, mas ele é um modelo que não só deve ser aprimorado, como ele já foi publicado a 4734. Então, a gente, de fato, aguarda aí um cenário de registro efetivo. Excelente. Obrigado, Gabriel. A gente recebeu algumas outras perguntas aqui, mas até para a gente se manter dentro de um tempo que a gente já tinha aqui programado, eu vou fazer uma última pergunta para a gente fechar nosso webinar, e essa pergunta é para a Daniela, novamente. E a pergunta é o seguinte: como vão ser operacionalizadas garantias que envolvam recebíveis registrados em mais de uma registradora? Deixa eu ver se eu entendi essa pergunta. Vamos supor que uma instituição financeira, vou assumir uma hipótese, tá, para responder essa pergunta. Uma instituição financeira está constituindo uma garantia dos recebíveis de um determinado estabelecimento
e uma agenda dele está registrada na registradora A, outra agenda está registrada na registradora B e outra na C. Vamos supor que ele tem uma bandeira X na registradora A Y na registradora B na registradora C a bandeira Z. Tá? Acho que esse modelo faz sentido, né? Então, tá. Acho que essa é a hipótese, né? Bem, a instituição financeira terá que registrar a constituição dessa garantia, terá que fazer a informação chegar nas 3 registradoras envolvidas onde estão as agendas de pagamento. Então, do ponto de vista prático, na minha forma de ver, é um instrumento que identifica os recebíveis, e dentro da informação do registro, ele vai ter que indicar quais são as bandeiras que ele está recebendo em garantia, e vamos supor que ele trate isso por meio da registradora D, que não é nenhuma das 3 que ele faça isso, aí é a beleza da interoperabilidade, né? Então, ele vai informar isso para a registradora dele, e a garantia será constituída na registradora onde está registrado o recebível. Então, a informação irá por meio da interoperabilidade para a registradora A, para a bandeira X, para a registradora B, para a bandeira Y, e para a registradora C, para a bandeira Z, e assim a garantia estará constituída. Eu entendo que tem que funcionar desse jeito, né? Não pode ser de outro. Então, na realidade, eu imagino que a operacionalização vai ser essa. Ou, eventualmente, num cenário onde o financiador é participante de uma registradora onde uma dessas bandeiras está envolvida, ele não faz um caminho mais curto, né? Mas também a interoperabilidade vai se valer de fazer essa informação da necessidade de constituir os registros em cada uma das registradoras. Isso é muito importante. A garantia se constitui onde o recebível está registrado. Isso é muito importante. Obrigado, Daniela. Nada. Com essa pergunta, a gente fecha o nosso webinar de hoje. Eu quero agradecer a todos os debatedores. É uma honra, um privilégio ter vocês conosco. Obrigado pelo tempo de vocês. Obrigado a todos que nos acompanharam aqui durante o webinar. Eu já aproveito para convidar todos vocês para o nosso webinar da semana que vem, onde a gente vai abordar o tema o coronavírus e o papel das fintechs no pós-crise, e no qual a gente vai ter, dentre outros convidados, a gente vai ter a participação do Otávio Damaso, diretor de regulação do Banco Central. Então é isso, muito obrigado a todos, uma boa tarde e até a próxima. Obrigado, boa tarde a todos. Boa tarde, obrigado. Obrigada. Boa tarde, um prazer falar com vocês. Prazer todo nosso. Abraço. Obrigado. Até logo.